que o Papai do Céu, ele preparou um lugar muito bom para nós morarmos um dia? E é lá no céu. Fala que tem ruas de ouro, um lago com cristal, e nós vamos cantar sobre isso, que é muito melhor do que chocolate, muito melhor do que bombom. O céu é muito bom. Boa noite, crianças. Tudo bem com vocês? Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Trouxe uma história muito legal para a gente aprender um pouco mais sobre a Bíblia hoje. E antes de começar, a tia gostaria de fazer uma oração. Vamos então fechar os olhos para a gente falar com Deus? Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui para aprender mais sobre o Senhor e sobre quem o Senhor é. Te peço que o Senhor fale conosco e que nós possamos ser mais parecidos com Jesus. Perdoe nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Crianças, para começar hoje, a tia quer desafiar vocês a acompanhar comigo aí de casa o texto que nós vamos ler na Bíblia. Para isso, eu vou pedir para que as crianças que estão com Bíblia abram elas lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Então, vamos abrir para a gente ler juntos? Lá está escrito bem assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Bom, gente, eu não sei quantos já conhecem esse texto,
Mas a partir desse texto hoje, nós vamos aprender sobre uma lição muito importante para as nossas vidas. Para começar, eu queria trazer uma reflexão para vocês. Quando você quer ir de um lugar para o outro, o que a gente faz? A gente segue um caminho, não é mesmo? Quando a gente estava indo para a escola e ia voltar para casa, tinha o caminho da escola para a nossa casa, e a gente tinha que seguir esse caminho para chegar no nosso destino. Não é mesmo? E para ir até Deus? Se eu quero ir até Deus, tem um caminho que eu posso traçar para chegar lá, igual eu fazia da escola para minha casa? Então, muitas pessoas por aí falam que existem vários caminhos e que todos eles vão levar a Deus. Mas será que a Bíblia diz isso? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia vai nos ensinar que só existe um caminho para chegar até Deus. E que caminho é esse? É isso que nós vamos aprender com a nossa história de hoje. Para isso, a gente vai viajar há muito tempo atrás, quando Jesus ainda estava aqui na Terra com a gente. Nessa época, e na verdade até hoje, o povo de Israel tem o costume de comemorar a Páscoa, que é uma data muito importante. Eles celebram a Páscoa um pouquinho diferente da gente. E o principal motivo que eles celebram essa festa é para relembrar e comemorar a liberdade da escravidão do povo do Egito. Lembra da história do povo de Israel lá no Egito? Que eles depois foram para o deserto e foram libertos de Faraó? Então, eles comemoram isso. E naquela época não foi diferente. Então, como era uma ocasião especial, Jesus fez uma reunião especial. Ele chamou os discípulos dele e marcou essa reunião com todos eles. E foram todos lá para a reunião com Jesus na Páscoa, uma data tão importante para aquele povo. Bom, naquela reunião, Jesus deu algumas notícias para os discípulos dele. Jesus contou que um daqueles discípulos ia trair ele. Olha só. E Jesus também contou que ele seria condenado à morte. Crianças, vocês conseguem imaginar o que passava na cabeça dos discípulos nesse momento? E Jesus ainda disse mais. Jesus falou que não ficaria mais com eles por muito tempo. Tudo aquilo foi deixando um clima triste, né? Parecia uma despedida, que Jesus estava ali se despedindo deles. Então Pedro perguntou para Jesus: aonde o Senhor vai? Que o Senhor está falando essas coisas. E Jesus falou o seguinte para Pedro: agora você não pode ir para onde eu vou, mas um dia você vai poder me seguir. E Jesus ainda falou mais: não fiquem tristes, nem preocupados. Confiem em Deus e confiem também em mim. E aí Tomé, que era outro discípulo, falou para Jesus assim: mas nós não sabemos o caminho para onde o Senhor vai. Então, se nós não sabemos para onde o Senhor vai, como nós vamos saber o caminho a ser seguido? E nisso, Jesus falou o que está no versículo 6, que nós lemos juntos aqui na Bíblia. Lá diz como? Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, lembra a pergunta que a gente fez no início? Falando: que caminho é esse que nos leva até Deus? Jesus é o caminho para que a gente chegue até Deus. E como que ele se tornou esse caminho? Você pode estar pensando: tia, que estranho. Como que uma pessoa é um caminho? Vocês lembram que lá no início de tudo, Deus criou um mundo perfeito para o homem morar? Nesse mundo não existia pecado. E por isso o homem e Deus eram próximos e se relacionavam diretamente. Mas aí entrou o pecado no mundo. E o pecado nos afastou completamente do Senhor e sujou o nosso coração. E sem o pecado a gente não consegue chegar até Deus. A gente pode traçar todos os caminhos, seguir todos os mapas, que nós nunca vamos chegar no nosso destino final. E tem mais. Quem lembra aqui qual é o salário, a consequência do pecado? É a
morte. Então, se nós pecamos, se nós desagradamos a Deus, a consequência disso para a nossa vida é morrer. Mas a Bíblia conta para nós que Deus nos amou tanto, mas tanto, que Ele enviou alguém para morrer a morte que era nossa. Porque quem pecou fomos nós, não é mesmo? Mas o amor de Deus é tão grande que Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Jesus nunca pecou. Jesus foi um homem perfeito. E mesmo assim, Ele sofreu as consequências do que era para ser nosso. E Ele, então, é o caminho de volta para Deus. E agora, talvez vocês estejam pensando, tá bom, Esther, Jesus é o caminho, mas e aí? Então, para que nós possamos se achegar a Deus novamente, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer que nós somos pecadores, que a gente faz muita coisa errada, pedir a Deus perdão e receber Jesus como nosso Salvador. Quando a gente recebe, é como se fosse mais ou menos assim, nós estamos de um lado, Deus está de outro e tem um abismo. Jesus faz o papel como se fosse de uma ponte, para que a gente possa traçar esse caminho até Deus novamente e poder passar toda a nossa vida com Ele para sempre, até a eternidade no céu, igual vocês cantaram aqui. Então, a última reflexão que eu quero trazer para vocês é, tendo Jesus no nosso coração, nós devemos procurar andar no caminho de Deus e obedecer a palavra dEle. Ler a Bíblia, orar, aprender mais sobre o Senhor, porque só assim a nossa vida vai ser feliz e completa. Essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês hoje, crianças. Tchau. Vamos orar, crianças? Senhor Deus, muitíssimo obrigado por mais um dia. Eu quero estar lhe agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui. Podemos cultuar ao Senhor com alegria. E eu quero estar lhe agradecendo, porque o Senhor morreu em nosso lugar, e isso é o único caminho para podermos chegar a Deus. Quero lhe pedir que abençoe o restante desse dia, pedir que abençoe cada criança que está nos assistindo, e perdoe nossos pecados e nos livre do mal. Em nome de Jesus, amém.